Olá pessoal, este vídeo é sobre espasticidade, uma consequência séria das doenças neurológicas, algo que atrapalha demais os movimentos dos pacientes, e eu vou responder 5 perguntas que facilitarão o seu entendimento sobre este problema complexo. E para aqueles que lidam com o paciente neurológico diretamente, no final mostrarei 2 dicas práticas que facilitam o manuseio da espasticidade no braço e na perna. Então, continue comigo até o final, porque conhecimento nunca é demais. Então vamos direto à primeira pergunta. Como eu explico o que é espasticidade? Para isso vamos ver algumas imagens. Aqui uma mão fortemente fechada, o polegar incluso por dentro dos outros dedos, o braço dobrado no cotovelo e junto ao corpo. Aqui o pé fazendo uma contração para dentro, uma inversão do tornozelo, aqui o joelho dobrado e o quadril também. Estas posturas de pés, mãos, braços, pernas são causadas pela espasticidade e através dessas imagens fica fácil nós conceituarmos o problema. A espasticidade é esta contração exagerada, sempre contrações involuntárias, pois se trata de um reflexo e quase sempre incorrigível pelo próprio paciente. Ou seja, o paciente não tem controle sobre a espasticidade, sobre a contração exagerada. E não é só em membros inferiores e membros superiores que a espasticidade acontece, ela também afeta a musculatura do rosto, do pescoço e do tronco. Veja o seguinte, a espasticidade está presente em muitas doenças neurológicas que afetam o corpo e os movimentos. Acontece no AVC, na paralisia cerebral, na esclerose múltipla, no traumatismo craniano, no trauma raquimedular, nos estados vegetativos e em tantas outras. Portanto, espasticidade é algo comum e não pode ser desconsiderada em qualquer reabilitação. Quer saber por quê? Então vamos para a segunda pergunta. O que acontece com o corpo e os movimentos após a instalação da espasticidade? Eu cito 6 problemas principais: a paralisia dos movimentos, a incapacidade funcional, os encurtamentos, as deformidades, as luxações e a dor. Os 2 primeiros andam juntos e são consequência direta da espasticidade. É assim, a forte contração paralisa os músculos a ponto de impedir que o paciente realize movimentos básicos do dia a dia, aquilo que chamamos de atividades de vida diária. Tipo levantar o braço para poder trocar uma blusa, tipo agarrar objetos ou rolar na cama. É a paralisia levando à incapacidade funcional. Se esta contração paralisante se prolongar, se ela não for tratada, levará com certeza aos encurtamentos, que, por sua vez, se não forem detidos, se não forem impedidos, fatalmente chegarão às deformidades. Primeiro por limitação dos tecidos moles, dos próprios tendões, dos músculos, e depois por anquilose das articulações. Vamos visualizar isso com mais imagens. Esta mão sofre com a ação da espasticidade. Aqui a contração exagerada mantém a mão fechada. Aqui a tentativa de abrir os dedos e aqui mostrando o limite que se consegue abrir a mão. Ainda é possível abrir mais, mesmo com esse encurtamento, inclusive a ponto de colocar uma tala que mantém os dedos abertos. No entanto, é preciso se utilizar de algumas técnicas de inibição dessa rigidez toda. Em alguns casos, no entanto, os ossos são tão tracionados
tão puxados pela forte e persistente contração do músculo que eles acabam se afastando da sua posição normal na articulação, causando uma subluxação ou até mesmo uma luxação, causando uma instabilidade perigosa e a consequente dor. Esta mão já adquiriu uma deformidade completa, uma deformidade irreversível. Aqui o cotovelo também, ele não consegue esticar mais do que apresenta aqui. E as duas pernas com os joelhos anquilosados, porque as pernas ficam dobradas e já estão dobradas há muito tempo, até o ponto em que a articulação já não consegue mais se movimentar. Também podemos ver aqui o arco que faz o tronco na altura da coluna lombar, mostrando que realmente essa paciente está bastante encurtada e com deformidades definitivas. As luxações levam à dor. No entanto, às vezes a dor que o paciente neurológico sente não vem da espasticidade ou das suas consequências, mas vem de algumas regiões cerebrais que foram afetadas na lesão, quase sempre os tálamos. Esta dor é constante e acompanha o paciente desde o início, mesmo sem encurtamentos ou deformidades. É a chamada dor neurológica ou dor patológica. Ela é um complicador na reabilitação do paciente, mas felizmente tende a reduzir com um trabalho especializado do fisioterapeuta. Caso ela não seja vencida, com certeza as limitações do paciente serão grandes. Se você estiver gostando deste vídeo, curta e comente. Qualquer comentário, qualquer pergunta, eu responderei com certeza, ok? Então vamos para a terceira pergunta, e esta eu tenho quase certeza que é aquela que a maioria está esperando. A espasticidade tem cura? E a resposta é bem objetiva. Não, mas ela tem melhora. E isso é uma boa notícia. Mas que tipo de melhora se espera para a espasticidade? Sobre a melhora da espasticidade, em casos leves, algum grau de recuperação funcional que permita movimentos mais ou menos úteis no dia a dia pode ser esperada e efetivamente é conseguida. Já nos casos moderados a graves, a melhora é relativa, depende de diversos fatores, mas não se deve esperar uma melhora funcional a ponto de ter movimentos livres, adequados. Porém, uma coisa é certa, se conseguirmos evitar a progressão daquelas consequências graves que falamos, os encurtamentos, as deformidades, a dor, já é um grande ganho. E isso é possível com o tratamento correto e, importante, ininterrupto. E isso nos leva à quarta pergunta. Como é possível melhorar a espasticidade? São vários os recursos e tratamentos cientificamente aceitos utilizados para tratar este problema. Alguns são aplicados pelo médico, como medicamentos, cirurgias, a toxina botulínica tão eficaz, enquanto outros recursos são utilizados pelo fisioterapeuta. Por exemplo, técnicas de manipulação que envolvem inibição da contração exagerada e facilitação dos movimentos. Posicionar corretamente o corpo e os membros afetados em órteses, estalas, suportes, fixadores. Propor exercícios ativos e ativo-assistidos, ou seja, exercícios que o próprio paciente vai ser induzido a fazer e outros que ele vai ser ajudado a fazer. O gelo é um recurso, o calor é outro recurso, a estimulação elétrica, o biofeedback, enfim, existem recursos eficazes que, quando bem utilizados, melhoram a espasticidade e evitam as suas consequências mais graves. Por último, a quinta pergunta. O que familiares e cuidadores podem fazer no dia a dia para lidar melhor com o paciente que tem espasticidade? O fisioterapeuta especializado é o profissional habilitado a ensinar como melhor manusear a espasticidade a familiares, técnicos de enfermagem, cuidadores e ao próprio paciente. Isso pode envolver o correto
Posicionamento do paciente na cama e na cadeira, é muito importante o posicionamento. A correta colocação daquelas talas, das órteses, dos suportes, dos fixadores. Esses equipamentos vão evitar que os encurtamentos aconteçam. E o fisioterapeuta pode ensinar, mesmo para aqueles que não são da área, algumas técnicas de inibição da forte contração muscular. Elas podem ser aprendidas por todos, contribuindo assim para que o problema esteja controlado. Conforme eu prometi para vocês, agora nós vamos ver duas técnicas de relaxamento da espasticidade. Uma para o braço e uma para a perna. Em relação ao braço espástico, geralmente ele fica muito rígido, dobrado junto ao corpo. Nós tentamos esticar, estender o cotovelo e não conseguimos. Então, basta dar algumas batidinhas na musculatura de trás do braço, o músculo chamado tríceps, e o braço vai cedendo, a espasticidade vai cedendo. Quanto à perna espástica, geralmente é muito difícil de dobrar o joelho, de dobrar o quadril. Uma das técnicas que a gente pode usar é agarrar bem todos os dedos e flexionar o joelho com uma mão por baixo. Quando a gente dobra bem os dedos do pé e levantamos com a mão por baixo do joelho, a espasticidade cede, aquela rigidez diminui e nós conseguimos dobrar a perna do paciente. Chegamos à mensagem final. Como vimos, a espasticidade pode ser grave, mas tem melhora. O que não se pode fazer é desprezá-la, deixar de tratá-la, pois isso permitirá o seu agravamento e a piora na qualidade de vida do paciente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus contatos, afinal, conhecimento nunca é demais, ok? Até o próximo vídeo e um grande abraço!